Queridos irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com muita alegria que nós damos sequência às nossas aulas. Chegamos na última aula, lição de número 13. Vamos estudar a aula extra, o poder de Deus na missão da igreja, ok? A nossa leitura bíblica em classe, Atos 13, versículo 1 ao 4. Estudaremos, veja aí, a doutrina do Espírito Santo segundo o Evangelho de Lucas. Veja que o Espírito Santo estava na vida de Jesus, conforme o tópico. O evangelista mostra a ação do Espírito Santo no ministério de Jesus, na vida da igreja, nos cristãos. E temos a promessa do revestimento de poder, conforme descrito com as palavras de Jesus: recebereis o poder do alto. Lucas 24, 49. Aí temos o enchimento do Espírito e vamos estudar a capacitação do Espírito na obra missionária, juntamente com os crentes, ok? Nosso comentário a partir de agora, segunda parte da aula. Nós estamos estudando sobre a capacidade, o poder do alto vindo pela promessa de Jesus. Recebereis poder quando vi sobre vós o Espírito Santo do Senhor. No Novo Testamento, Jesus, ele já nasce cheio do Espírito Santo. Ele já nasce, diz a Bíblia, que eis que nasceu hoje o Salvador. Ele já nasce Salvador. O Senhor já nasce Senhor. Jesus Cristo já nasce ungido. Então o Espírito Santo já está na pessoa de Jesus no nascimento, quando ele é gerado. Então, Jesus, quando é gerado, ele é gerado pelo Espírito Santo. Ele veio para habitar, o Espírito Santo veio para habitar em Jesus. Então, nós observamos que o Espírito Santo já começa a trabalhar de forma diferente nos homens a partir de Jesus. Porque João disse: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Nenhum homem na terra, nenhum homem, e nem existirá outro, além de Jesus. Então veja que o Espírito Santo, ele estava em Jesus e também foi visitar João Batista quando veio Maria cheia do Espírito Santo e de Jesus, literalmente, quando visitou sua prima Isabel nas montanhas. E de repente, ao falar na sua saudação, veja que o menino João Batista, ainda no ventre de sua mãe Isabel, pois Isabel era prima de Maria. Então veja a presença de Jesus no ventre de Maria, sua mãe, e a presença de João Batista ali no ventre da sua mãe Isabel. Então o encontro do profeta com o profeta. O encontro de um profeta com o profeta. Só que tem um profeta maior do que o outro. Um adora, um se curva e não é digno de nem desatar as suas sandálias, que é João Batista. Enquanto Jesus, ele é todo poderoso, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o Deus Emanuel, encarnado conosco. Então Jesus é o único que tem todo o poder e autoridade para ser considerado por João Batista como aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Então, a gente observa que o Espírito Santo, ele vai se manifestando nas pessoas. Rogarei ao Pai que vos envie o Espírito Santo para que fique convosco para sempre. Então ele foi manifestado depois de Jesus na vida de João Batista. Veja que na hora da saudação a gente percebe que o menino saltou no ventre da sua mãe. Então a gente percebe que João também, sua mãe, foram cheios do Espírito Santo. Então a gente percebe o primeiro batista pentecostal logo ali no começo do Evangelho. Então o Espírito Santo foi manifestado em João na mesma medida e dimensão que estava nos profetas. Agora, durante o ministério de Jesus, o Espírito Santo estava em plenitude. Lembra do cartiçal, da primeira parte da aula, com as 7 lâmpadas? Então a plenitude do Espírito estava sobre Jesus. Mas em João, estava sobre João, assim também como acontecia no Antigo Testamento sobre os profetas.
Agora veja a particularidade que ele foi cheio do Espírito Santo. Isso só aconteceu depois com a manifestação do Verbo. Então o Verbo se apresentou, né? Porque Maria, ao visitar, com certeza foi enviado pelo Pai, entendeu aí? Então ela tinha a palavra, que era o próprio Jesus, e ao saudar, então não era uma saudação normal, era inspirada, entendeu agora? Glória a Deus. Então veja, o Espírito Santo em plenitude em Jesus, homem, Jesus tem o direito, passou para a sua igreja ter também esse direito. Eu vos entrego o reino, o poder. Então Jesus também deu autoridade à igreja, porque a igreja é os nascidos de novo. Então na próxima lição, no próximo trimestre, nós vamos estudar sobre o novo nascimento, logo na primeira aula, né? A carreira que nos está proposta. Nós estamos já estudando. Estamos já querendo fazer as aulas. Jesus, ao nascer, havia nascido do Espírito. Jesus não, olha aí. Jesus não nasceu de José nem de Maria, melhor, nem de José e nem da vontade do homem, nem do sangue, nem de espermatozoide, só veio por intermédio do Pai, gerado pelo Espírito Santo, através de um óvulo de uma virgem. Então, Jesus, ao nascer, ele havia nascido do Espírito. Então, o Espírito Santo gerou Jesus. José, pai adotivo de Jesus, não teve participação nem com o sangue, nem com a sua vontade, nem para colocar o nome do menino. Foi o anjo que disse, o nome dele será Jesus. Então José foi privado de muitas coisas por não ser o pai biológico. Agora, era obediente e crente. José não teve participação nem com o sangue, nem com a sua vontade no nascimento de Jesus. Tudo foi do Espírito. Isso fazia com que Jesus tivesse já, na ocasião da geração, né? Tu és o meu filho, hoje te gerei. Está em Hebreus capítulo 1. Então Jesus foi gerado pelo Espírito de Deus. E nele estava sobre, dentro de todas as formas, o Espírito Santo atuando. Ok? Por isso que quando ele vai ter com Nicodemos, o Espírito do Senhor, de sabedoria, de conhecimento, está sobre Jesus. E não somente sobre Jesus, mas com ele, dentro dele. Veja, desde o ventre de sua mãe. Então isso também aconteceu, veja, a partir do momento quando nós estudamos a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento, veja a atuação simplificada. No Novo Testamento é noticiado, nos Evangelhos, que o anjo chegou para Zacarias, o pai de João Batista. E Zacarias, por incredulidade, foi ferido na sua fala e ele passou a se comunicar através de sinais. Então Zacarias recebeu sobre ele a revelação que veio de Deus através do anjo. Agora veja, Jesus recebeu o sinal para começar o seu ministério intensivo só depois que foi batizado nas águas. Veja, ele recebeu um sinal e João percebeu que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o Espírito estava sobre Jesus, em Jesus, e tinha a promessa de que o Espírito estaria também nos seus discípulos. Lembra que Jesus disse assim, lá em João 14, ele habita convosco, mas estará em vós. Quer dizer que o Espírito Santo, até o momento, desde o Antigo Testamento, habitava convosco. Mas a promessa de estará em vós precisou da glorificação de Jesus. Esse estará em vós seria morada. O crente seria um tabernáculo de Deus, no seu corpo, no seu espírito e na sua alma. Então observa-se que antes da glorificação de Jesus, o Espírito Santo habitava com eles. Agora em Jesus estava a plenitude do Espírito Santo. Nele. Glória a Deus. O Espírito Santo estava em Jesus, tinha a promessa de que o Espírito estaria nos discípulos, mas isso só seria possível primeiramente com a glorificação do Filho.
O Espírito Santo na vida de João Batista. Então Zacarias, seu pai, recebeu as revelações do anjo. Foram 9 verdades ditas pelo anjo, mas não podia publicá-las a não ser por sinais, porque ele ficou mudo. Não podia publicá-las a não ser por sinais. Os sinais não tinham unção, não transmitia poder e nem demonstração do Espírito. E o povo esperava que Zacarias falasse, mas somente podia usar sinais, e por isso não há resultados práticos, porque a palavra rema tem que ter fala, a palavra rema tem que ser falada, a revelação da palavra é que traz unção. Nunca permita que na vida do teu ministério, na sua vida e no seu ministério, que os sinais venham se sobressair e que tome o lugar da palavra falada, revelada no teu ministério. Lembra-te de Maria e lembra-te de Zacarias. Zacarias tinha sinais, Maria tinha palavra revelada. Veja os resultados práticos. Amém? A palavra revelada e falada, Deus sabia que Isabel jamais seria cheia do Espírito Santo se não escutasse a palavra revelada. Entendeu? Por isso Maria foi enviada até a sua casa. Agora Maria estava cheia do Espírito Santo e de Jesus. Então compreenda isso. Não somente do Espírito Santo, Maria também estava cheia de Jesus. Já que o Espírito Santo estava no seu ventre, ok? Mas também Maria estava cheia de Jesus, era o nosso Senhor, é o nosso Senhor. Então aqui reside uma grande revelação quando nós estamos cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Qual é a revelação? É que quando nós falarmos cheio do Espírito Santo, Deus dá respaldo na palavra, porque ela é uma palavra revelada. Glória a Deus. É na palavra revelada que a igreja é edificada. Pedro recebeu a palavra revelada do Pai e disse: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus disse: sobre esta palavra revelada, aleluia, eu edificarei a minha igreja. Então, somente cheio do Espírito Santo, nós temos respaldo ao falar a palavra de Deus, pois ela reside em nós. Enquanto o Espírito Santo nos convence, a palavra de Deus no coração nos livra do pecado. Então aqui está a grande obra da palavra de Deus em nosso coração, livrar dos pecados. A palavra escrita ou estudada pode ser guardada na mente. Então, quando estudamos a palavra escrita ou estudada, ela pode ser guardada na mente. Mas, quando Deus revela a sua palavra, ela está guardada no coração. Então, o encontro de Isabel com Maria, sua prima, olha, Maria, o vaso, que estava cheio, ela estava cheia do Espírito Santo e de Jesus. Assim, a palavra que ela falou tinha poder. Então, os sinais de Zacarias é diferente da palavra falada por Maria. Isabel recebeu o impacto da palavra revelada. Já os sinais de Zacarias não fizeram o mesmo efeito. Ao ler o texto, é isso que nós vemos. Ainda que ele tivesse toda a revelação, mas não teve a palavra falada. Ele foi ferido na sua língua e ele ficou mudo. A unção está na palavra revelada. Havia poder e demonstração de Espírito, como disse Paulo. Por isso que nós precisamos estudar e pedir a Deus que nos revele a sua palavra. O Senhor Jesus disse que as tenha revelado a estes pequeninos, irmãos, aos meus pequeninos. Então não são todos que recebem a revelação da palavra. É um grupo pequeno, humilde. Então, Paulo disse, quando se tem
a revelação da palavra, ele diz: existe poder e demonstração do Espírito. Por esta razão, que o encontro de Maria com sua prima Isabel trouxe resultados práticos. Então, Isabel e João, no ventre, receberam os impactos. Foram cheios do Espírito Santo, mas eles primeiro precisavam ouvir a palavra revelada. Por isso, é registrado o primeiro Batista pentecostal. João Batista é o seu nome, da Bíblia. Ele pulou de alegria no ventre, já desde o ventre da sua mãe. Depois de muitos dias, anos da sua vida, João Batista, já operando o seu ministério, pôde conhecer a Cristo pessoalmente. O que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Então nós aprendemos aqui que temos que falar com experiência, com revelação. A experiência é a coroa da peregrinação. Na missão de Jesus, ele queria que o Espírito Santo enchesse cada um dos seus discípulos. Ele rogou ao Pai, dizendo: eu rogarei ao Pai, porque Jesus não queria só para ele. Jesus sabia que o Espírito Santo estava nele, mas não com eles, neles. Habitava com eles, mas não estava dentro deles. Ele disse: eu rogarei ao Pai, para que o Espírito Santo que esteja dentro de mim, esteja também dentro de vocês. Então, na missão de Jesus, ele queria que o Espírito Santo enchesse cada um dos seus discípulos. Ele não desejava que o Espírito Santo viesse habitar para tirar a sua personalidade, isto é, humana. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Ninguém hoje fala pelo Espírito Santo como se tivesse possesso, cheio na alma, porque o Espírito Santo fica no espírito humano. Se ele ficasse na alma, havia uma possessão da personalidade humana. Como a alma não pode receber a possessão, porque realmente se o Espírito de Deus fosse para a alma, então quem falaria era o Espírito Santo, quem falaria era o próprio Deus, e tirava o homem de cena. Isso aconteceu no Antigo Testamento para a fabricação da Bíblia Sagrada, para dar origem à Bíblia Sagrada. Por isso que os profetas eram 100% inspirados. Então o Espírito Santo tomava a alma do profeta no Antigo Testamento e não tinha ninguém para julgá-lo. No Novo Testamento, o Espírito Santo habita no espírito humano e deixa a alma livre. Então está no homem e trabalha com o homem, para não tirar sua identidade pessoal e individual. Então, tenhamos muito cuidado, porque o Espírito Santo não tira a pessoa de si. A pessoa, quando profetiza, ela sabe o que profetiza. A pessoa, quando tem visões, ela sabe da visão. Ela nunca está fora de si. Então, vamos aqui apresentar provas agora de que o batismo com o Espírito Santo é fundamental na vida do ministro de Deus. João 14,17 diz que o Espírito de Deus ele é o da verdade, o qual o mundo não pode conhecer e receber. A promessa é: estará em vós. Então, sabemos nós explicarmos a diferença entre habitar conosco e estará em vós? Habitar conosco é como se ele estivesse numa casa andando junto com a gente, o nosso amigo, o nosso vizinho. Ele habita conosco aqui, ele está do meu lado. Mas quando Jesus disse, ele estará em vós, ele está dizendo o seguinte: ele não vai estar do seu lado, ele vai estar com você, dentro de você. Aleluia. Amém? Agora veja no Novo Testamento a unidade que Paulo fala, que o meu espírito testifica com o Espírito de Deus, o Espírito de Deus testifica com o meu espírito, porque sou filho de Deus. Então aqui nós temos uma figura de que o homem é um tabernáculo e que o Espírito Santo é Deus e que habita no Santíssimo do homem, isto é,
no lugar chamado espírito humano do homem, aonde Deus vem. Então, isso retrata um tabernáculo desde os dias de Moisés, aonde nós tínhamos o lugar santo, que seria a alma, o santíssimo, que seria o espírito humano, e o átrio, que seria o corpo. Enquanto que Deus vinha uma única vez ao ano falar com o sumo sacerdote. Ele vinha dentro do Santíssimo. Olha onde está a presença de Deus no homem, no seu espírito humano, que é o Santíssimo. No novo nascimento, isso ocorre quando a pessoa crê, aí o Espírito de Deus vem se unir ao nosso espírito humano, assim tornando em um. Paulo diz que o nosso espírito e o Espírito Santo são um, da mesma forma que o Espírito Santo está na igreja, e a igreja hoje com o Espírito Santo são um, é uma unidade. Isto prepara o corpo do homem salvo para a ressurreição dos mortos. Agora observa que quando a lição trata da manifestação do Espírito Santo, lá em Marcos 16, 15 ao 17, que fala, e estes sinais seguirão aos que creem, em meu nome falarão novas línguas. Então a gente percebe que primeiro, o que diz o texto, em meu nome expulsarão os demônios. Então a finalidade do poder de Deus na vida da igreja é expulsar demônio, tirar fora de circulação os demônios. Segundo, quando os demônios saem, esses que são livres falam nova língua. E terceiro, operação de maravilhas. Amém? Então observa-se que o Espírito Santo atua hoje e atuava antes na criação, desde a criação e após a criação. E nos homens que Deus escolhia. Por exemplo, Deus, ao escolher Saul, diz a Bíblia que o Espírito de Deus se apossou de Saul. Mas Saul foi reprovado. A Bíblia diz que o Espírito de Deus saiu de Saul. E quando Davi foi escolhido e ungido, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apossou de Davi. Então ele sai de Saul e entra em Davi. Se apossa de Davi. Agora observa-se que no Antigo Testamento, olha, a expressão até Jesus, ele habita convosco, isto é, temporariamente. Ele está convosco, ele vem fazer a obra. Por que ele disse ele está convosco? Por causa da presença de Jesus. Então Jesus estava ali com eles, porque o Espírito Santo estava em Jesus. E no crente hoje, a morada do Espírito de Deus é o nosso corpo, pelo Espírito humano, e a promessa é que ele habitará em nós, estará em nós. Meus queridos irmãos, eu estou gostando muito desse novo trimestre, viu? Estou gostando muito desse novo trimestre. A carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para o céu. Nós vamos estudar. Queremos que Deus vos abençoe e vos guarde. Agradecemos a Deus por esse trimestre ter passado de grande valia e de proveito para nós. Esse primeiro trimestre, o corpo de Cristo. Foram 3 meses de estudo assíduo. Glorificamos a Deus pela vida e pelo ministério que Ele nos confiou para vivermos aqui fazendo a sua obra. E aprove a Deus continuar estudando esse novo trimestre. Nós vamos estudar esse novo trimestre com bastante aprofundamento bíblico. Estudaremos de forma teológica todos os pontos que estão nas lições. Vamos estudar a primeira lição, o início da caminhada, e estudaremos sobre o novo nascimento. Aguarde que nós estamos iniciando o nosso novo trimestre, se Deus quiser. Amém? Deus em Cristo vos abençoe.